os indicadores chaves, né, os KPIs, que nesse cenário que você descreveu, ele possa ser de maior relevância para a gestão ali que conduz esse processo? Indicador, eu falo que para cada dor você tem um, né? Sim. A minha formação em processo, ela me ajudou muito nessa visão. Mas eu vou falar, na empresa de energia, olhando para o mercado de energia, eu estava falando, disponibilidade era meu principal indicador, né? Mas, olhando para o macro do gestor de frota, uma coisa que tem que estar na visão, o gestor de frota precisa entender o TCO, né? O custo total da propriedade. E aí, vai além do custo de manutenção, abastecimento. Cara, você tem documentação, você tem seguro, que muitas vezes não está na frota, né? Às vezes o seguro é contratado junto com o seguro da companhia como um todo. É um profit lá. Exato, e aí você... Cara, mas tá bom, qual que é o valor dessa parte do seguro que refere-se a veículo, né? A depreciação, que muitas vezes só é vista lá pelo pessoal do financeiro e ele não está enxergando, né? Tem a questão, muitas vezes, e eu tinha isso no meu negócio, a parte de despesas jurídicas que eram exclusivas do processo de frota, né? Então, não adianta olhar o TCO só pelo viés do carro, né? Você tem que olhar pelo viés completo da gestão de frota. E aí, você ter essa visão na maior granularidade possível. Olhando, cara, se eu precisar ter isso por carro, eu vou ter isso por carro. Né? Olhando reais por KM, que a gente comenta, essa né? era a pergunta que eu ia fazer. O Júlio do Frota para Todos é um grande parceiro, ele fala do CPK, né? É isso, reais por KM, é o custo por quilômetro rodado, porque com isso você começa a olhar por vários vieses, né? Eu falo que a gente... um grande desafio que eu recebi quando cheguei na frota era a gente tinha uma frota velha e a previsão, pensando naquele modelo clássico de renovação, que é ou por quilômetro ou por idade, a gente ia gastar 110 milhões em 4 anos. Né? Era o que estava previsto. Eu falei, cara, não é possível. Tem carro antigo aqui que roda super bem, que não precisaria trocar. Vamos pensar de uma maneira diferente? E aí a gente criou o que a gente chamou de ponto de equilíbrio de veículo. Por veículo. Que é assim, eu tinha o TCO por veículo, então eu sabia o custo total daquele veículo e eu sabia quanto custava para renovar aquele carro. Eu sabia quanto eu ia ter de receita com a venda daquele carro, aquele carro antigo. E aí a gente determinou por cada veículo quando que eu ia trocar. Ou seja, eu tinha um veículo que era o xodó de um mecânico que fez 1 milhão de propostas, era um caminhão 1978. Caramba. Que tinha 15 mil quilômetros rodados. Conversa. Por quê? Era um veículo específico, que tinha um equipamento específico para redes subterrâneas, que ele quase nunca era usado. Ele só era usado quando precisava. E era uma demanda muito específica. Para que eu vou trocar esse carro? Tá rodando, tá novo, tá... esse carro nunca entrava na lista, né? Eu lembro que a gente pintou o carro, a gente reformou esteticamente o carro, só para realmente mostrar para o pessoal que a gestão funcionava. Que a gente tinha gestão, porque aquele carro não precisava ser trocado, né? E é isso. Isso permitiu a gente sair dos 110 milhões para 30 milhões só de orçamento de renovação. Mas por quê? Porque você enxerga o carro no micro. O micro. Quando você olha, porque a gente está acostumado na gestão de frota a ter políticas que falam, não, eu preciso trocar meu carro a cada 100 mil, né? E aí, claro, a gente está falando de uma frota mista que tinha carros pesados mesmo, cada 4 anos, 5 anos ou 100 mil. Isso para mim me parece um pouco subjetivo. E aí cada organização tem a sua dor. Um carro diesel com 100 mil quilômetros, ele está com 10% da vida útil dele. Exatamente. Carro motor a diesel é para 1 milhão de quilômetros. Né? Exatamente. Então... E esse eu falo, eu tinha carro a diesel, caminhão, que a gente, com 4 anos, eu já via de trocar. Por quê? Porque era de uso severo. Carros que a gente tinha com equipamento hidráulico de uso 24 horas,
Uhum. de um tipo de utilização severa. Era um carro, como a gente comentou aqui nos bastidores, né? Era um carro que ficava predominantemente com o motor ligado praticamente o dia todo, né? Mas também tinha lá o que a gente chama, brinca no mercado, os cupim de ferro, né? Então, cara, tinha carro que infelizmente a gente tinha que trocar com 4 anos. Tinha carro que eu trocava com 12, né? A gente reduziu a nossa idade média, a expectativa, vamos sair dos 12 anos de idade média que a gente tinha quando eu cheguei para 4, 5. Eu falei, não preciso. Se eu reduzir para 7,5, 8 tá ótimo. E foi isso que a gente fez. Então é isso, olhar para o micro. E quando você faz o TCO, e é por isso que a gente falou do indicador, quando você faz o TCO e vai no micro, as dores começam a aparecer. As grandes Feridas, né? feridas começam a aparecer, e aí você vai tratando.